Existe uma ciência para ficar rico? Sim, existe uma ciência para ficar rico. Sou Emerson Cardoso do canal Vida de Sucesso. Este é o terceiro vídeo da série A Ciência para Ficar Rico. Hoje falaremos do capítulo 5, Progredindo na Vida, e capítulo 6, Como a riqueza vem até você. Capítulo 5, Progredindo na Vida. Você deve se livrar até do último vestígio da velha ideia de que é uma divindade cujo desejo é que você permaneça pobre ou cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza. A substância inteligente que está em tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Sendo a substância que vive conscientemente, deve ter a natureza e o desejo inerente de cada inteligência viva de progredir na vida. Cada coisa viva deve continuamente procurar a ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve multiplicar-se. Uma semente deixada cair na terra ativa-se e no ato da vida produz centenas de sementes mais. A vida, pela vida, está sempre se multiplicando. Ela tem de fazer isso para continuar a ser vida. A inteligência está sobre essa mesma necessidade de um progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, faz-se necessário pensar algum outro. A consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva à aprendizagem de um outro fato. O conhecimento aumenta continuamente. Cada talento que nós cultivamos traz à mente o desejo de cultivar um outro talento. Nós estamos sujeitos aos impulsos da vida, em busca de expressão, que nos leva sempre para saber mais, ou fazer mais, ou ser mais. A fim de saber, fazer e ser mais, devemos ter mais. Nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos, fazemos e nos tornamos, usando as coisas. Nós devemos enriquecer para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida buscar realizar-se plenamente. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade de tornar-se ação. É a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Isso que faz você querer mais dinheiro é a mesma coisa que faz a planta crescer. É a vida procurando a expressão plena. A substância viva está sujeita a esta lei, inerente a toda a vida, permeada com o desejo de viver mais. E é por isso que tem necessidade de criar coisas. A substância deseja viver mais, através de e em você. Consequentemente, ela quer que você tenha todas as coisas que puder usar. É o desejo de Deus que você fique rico. Ele assim o quer porque poderá se expressar mais e melhor através de você, se você tiver abundância nas coisas e meios para lhe dar esta expressão. Ele poderá viver mais em você se você tiver domínio ilimitado dos meios de vida. O universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. A natureza é amigável a seus planos. Tudo flui naturalmente para você. Coloque em sua mente que isto é verdade. É essencial, entretanto, que seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. Você deve querer a vida real, não o mero prazer ou a satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho das ações, e o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação física, mental, espiritual que é capaz. Você não quer ficar rico para viver sordidamente, para satisfazer seus instintos animais. Isto não é vida, mas o desempenho de cada função física é a parte da vida. Ninguém pode viver plenamente negando os impulsos do corpo, o impulso normal e saudável. E você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais, adquirir conhecimento ou cultivar a ambição e ofuscar os outros, a tornar-se mais famoso. Todas essas coisas são uma parte integrante da vida, mas a pessoa que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial e ficará insatisfeita com a sorte. Você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros, sacrificar-se para a salvação da humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são somente uma parte da vida, e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra de suas partes. Você quer ficar rico a fim de que possa comer, beber, alegrar-se quando for hora de fazer essas coisas, a fim de que você possa se cercar de coisas bonitas, possa ver terras distantes, suprir sua mente e desenvolver seu intelecto, a fim de que você possa amar o outro e fazer coisas boas, e possa fazer sua parte, ajudando o mundo a encontrar a verdade.
Mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique-se com isso. Deus não requer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que de outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você deve priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir esta riqueza. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns, porque a vida está igualmente em tudo. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de ninguém para te dar. Você deve começar livrando o pensamento da competição. Você deve criar para não competir com o que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém. Você não deve fazer negociações acirradas. Você não deve enganar nem tirar vantagem. Você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha. Você não deve cobiçar ou desejar as propriedades do outro. Ninguém tem nada que você não possa ter, sem ter que tomar dele. Você deve transformar-se num criador, não num competidor. Você terá tudo o que quer, mas de tal modo que, quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. Estou ciente de que existem aqueles que começam uma vasta fortuna em oposição direta às indicações do parágrafo acima. E posso dar uma explicação aqui. Os indivíduos desse tipo, que se tornam muito ricos, às vezes o fazem assim puramente por sua extraordinária habilidade em competir, e às vezes por eles relacionar-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e ações para o desenvolvimento geral na evolução industrial. Riquezas baseadas no plano de competição nunca são satisfatórias e permanentes. São suas hoje e amanhã serão de outro. Lembre-se que você vai se tornar rico de um modo científico e de uma certa maneira. Você deve progredir inteiramente despido do pensamento competitivo. Você nunca deve pensar por um momento sequer que a fonte de suprimento é limitada. Logo que você comece a pensar assim, todo o dinheiro estará em risco de passar ao controle de outros, e você terá de valer-se de seus direitos nas cortes de justiça para proteger seus ativos. No momento que você deixa sua mente cair para a competição, seu poder de criação cessa por um tempo. E o que é o pior, você provavelmente bloqueará as ações criativas que você no começo havia iniciado. Saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da Terra, ainda não trazidos à luz. E saiba que, se não houvesse, mais estaria sendo criado pela substância inteligente para suprir suas necessidades. Saiba que o dinheiro que você necessita virá, mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe a fonte visível, olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa, e saiba que virão tão rapidamente para você quanto você as pode receber e usar. No que concerne à fonte visível, ninguém pode impedir que você tenha o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar, nem por um instante, que os melhores locais de construção serão ocupados antes do que você esteja pronto para construir sua casa, a menos que você queira se apressar. Nunca se preocupe com cartéis e associações, com medo de conquistem a terra inteira. Nunca tenha receio de que você perderá o que tem para os outros. Isso provavelmente não acontecerá. Você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa. Você está causando a criação do que você quer pela substância amorfa, e a fonte é ilimitada. Concentre-se nessa afirmação. Existe uma matéria pela qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada no pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Capítulo 6. Como a riqueza vem até você.
Quando eu digo que você não tem que fazer negócios acirrados, não significa que você não tem que dirigir nenhum negócio, ou que você está acima da necessidade de negociar com seu companheiro. Eu afirmo que você não necessitará tratar com eles desonestamente. Você não tem que pegar algo em troca de nada, mas tem que dar a cada pessoa mais do que você recebe. Você não pode lhes dar mais em valor monetário do que ganhou deles, mas pode dar-lhes mais em valor utilitário do que o valor monetário à coisa que obteve delas. O papel, a tinta, os outros materiais deste livro podem não valer o dinheiro que você paga por eles, mas se as ideias sugeridas por ele trouxerem milhões de dólares, você não foi tratado injustamente por aqueles que o venderam. Deram-lhe um valor utilitário enorme por um pequeno valor em dinheiro. Vamos supor que tenho o quadro de um grande artista, o qual em uma sociedade desenvolvida vale milhares de dólares. Eu o mostro a um selvagem e com minhas habilidades de vendedor o induzo a trocar um fardo de peles de menor valor pelo quadro. Eu realmente o enganei, porque ele não tem nenhuma utilidade para dar ao quadro, não lhe atribui nenhum valor utilitário, não acrescentará nada à sua vida. Mas suponha que, por suas peles, eu lhe dou uma ferramenta no valor de 50 reais. Ele fez então um bom negócio. Ferramenta tem utilidade, vai lhe dar muito mais peles e muito mais alimento. Acrescentará algo em sua vida, de certa forma o fará rico. Some algo mais a sua vida. Quando você sai do plano competitivo para o plano criativo, você pode sondar suas negociações mais estritamente, e se você estiver vendendo qualquer coisa a uma pessoa que não some algo mais a sua vida do que a coisa que ela lhe dá em troca, você terá recursos para parar. Você não tem que enganar ninguém num negócio. E se você estiver em um negócio que precisa enganar as pessoas, saia dele o quanto antes. Dê a todos mais em valor utilitário do que você recebeu deles em valor monetário. Então você estará somando algo à vida no mundo a cada negociação. Caso você tenha pessoas trabalhando para você, você deve obter delas mais valor em dinheiro do que você os paga nos salários, mas deve organizar seus negócios baseado no princípio da prosperidade, para que cada empregado que deseje segui-lo possa progredir um pouco a cada dia. Você pode fazer para seus empregados o que esse livro está fazendo por você. Conduza seus negócios de modo que seja como uma escada, em que cada empregado que se responsabilize possa escalar até atingir a própria riqueza. De oportunidade, se ele não souber aproveitar, culpa não será sua. E finalmente, não é apenas porque você cria sua riqueza usando a substância amorfa que permeia todo o ambiente que ele tomará forma no ar, diante de seus olhos. Caso queira uma máquina de costura, por exemplo, não significa dizer que você deve imprimir esse pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada, sem o uso das mãos, no quarto onde você está ou em outro lugar. Mas se você quiser uma máquina de costura, prenda-se à imagem mental dela com a mais positiva certeza que está sendo feita ou está a caminho até você. Depois de dar forma ao pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé de que a máquina de costura está vindo. Nunca pense ou fale dela como se não fosse certo ela chegar. Reivindique-a já como sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes das pessoas. Mesmo que você não saia de seu lugar, pode ser que uma pessoa venha de outro estado ou país e entre em algum negócio que resultará no que você quer. Sendo assim, o interesse será tanto da pessoa que terá vantagem igual à sua quanto o seu. Não esqueça por um momento sequer que a substância pensante está com tudo e em tudo, se comunicando com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor causou a criação de todas as máquinas de costuras feitas até hoje, e pode causar a criação de milhões mais. E vai desde que as pessoas a coloquem em movimento pelo desejo e pela fé e agindo de uma certa maneira. Certamente você pode ter uma máquina de costura em sua casa, tão certamente quanto você pode ter muitas outras coisas que você quer e que você usa para uma prosperidade da sua vida e da vida de outras pessoas. Você não necessita hesitar em pedir mais. O prazer do Pai é dar-lhe o reino, afirmou Jesus.
A substância original quer viver tudo o que seja possível em você e quer que você tenha tudo o que possa usar para ter uma vida mais abundante. Portanto, se você fixar em sua consciência o fato que seu desejo de ser rico é o desejo do poder supremo de sua plena expressão, sua fé será invencível. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e apreciar coisas com a humanidade. Ele está dizendo: eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, para pintar quadros grandiosos. Eu quero pés para perambular, olhos para ver minhas belezas, língua para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo o que é impossibilidades está procurando expressão através das pessoas. Deus quer que todos aqueles que podem tocar músicas, que tenham pianos e outros instrumentos, e os meios de cultivar seus talentos até a plenitude. Quer aqueles que possam apreciar a beleza cercados de coisas bonitas. Quer aqueles que podem discernir a verdade, que têm a oportunidade de viajar e observar. Quer aqueles que podem apreciar as vestes que possam ser bem vestidos, e aqueles que podem apreciar um bom alimento, que sejam alimentados com luxo. Quer todas essas coisas porque Ele mesmo as aprecia, são criações suas. Deus quer divertir-se, cantar, apreciar a beleza e proclamar a verdade, usar boas roupas e comer bem. Deus trabalha em você pela vontade e pelo fazer. Assim falou o apóstolo Paulo. O desejo que você sente de enriquecer é o infinito procurando expressar-se em você. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e expressar esse desejo a Deus. Pedir mais é uma coisa difícil para a maioria das pessoas. Elas mantêm algo da velha ideia de que a pobreza e o auto-sacrifício agradam a Deus. Veem a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Eles têm a ideia de que Deus terminou seu trabalho e que fez tudo o que podia fazer, e que a maioria das pessoas devem permanecer pobres porque não há o bastante a circundá-las. Prendem-se tanto a esse pensamento errôneo que sentem vergonha de pedir para enriquecer. Tendem a querer pouco, apenas o bastante para ficarem razoavelmente confortáveis. Eu lembro o exemplo de um estudante em que foi dito que devia fixar na sua mente uma imagem das coisas que desejava, de modo que o pensamento criativo nelas pudesse ser impresso na substância amorfa. Era um homem muito pobre, vivia de uma casa alugada e tinha somente o que ganhou no dia a dia, e não poderia ter-se que o fato de toda a riqueza viria a ele. Assim, após ter pensado no assunto, decidiu que poderia pedir um tapete novo para o assoalho de seu melhor quarto e um fogão de carvão para aquecer a casa durante o inverno. Depois de seguir as instruções dadas nesse livro, obteve essas coisas em alguns meses. Então, notou que não tinha pedido bastante. Andou pela casa em que vivia e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer. Colocou mentalmente uma sacada aqui e um quarto lá, até completar em sua mente o lar ideal. E então planejou a mobília. Fixando a imagem inteira em sua mente, começou a viver de uma certa maneira e dirigir-se para o que queria. Ele é o dono da casa agora, e agora, com fé maior, irá começar empreendimentos maiores. Ele seguiu de acordo com sua fé, e assim será com você e com todos nós. Se inscreva no canal e compartilhe. Deixe seu comentário, ele é muito importante para a melhoria dos vídeos. Até já!